O custo da guerra. Pouco mais de 24 horas para o provável início dos ataques ao Iraque. Analistas econômicos e cientistas políticos já fazem avaliações sobre o preço do ataque liderado pelo presidente dos Estados Unidos. Simone Queiroz traz outras informações. Boa noite, Simone. Boa noite, Maria Lídia. A provável guerra em torno do petróleo pode render gastos bilionários e combustível ao terrorismo internacional. Além dos custos astronômicos que vão refletir na economia norte-americana e mundial, a guerra pode custar o futuro político de George Bush, mesmo em caso da provável vitória. A avaliação é da cientista política Liza Anderson, que esteve hoje em São Paulo. E o Brasil, mesmo produzindo 80% do petróleo que consome, sofrerá os efeitos da crise econômica gerada pelo conflito. 300 mil soldados, americanos e forças aliadas estão em contagem regressiva no Golfo Pérsico. A espera de vários meses no deserto tem fim previsto para amanhã à noite. Saddam Hussein reafirmou hoje, não vai deixar nem entregar o Iraque ao governo Bush. A ofensiva terá início com uma tempestade de 3.000 mísseis, 700 do tipo Tomahawk. Custo, $1 milhão cada. Tudo em direção ao território considerado o berço de nossa civilização. Bilhões em gastos. O que os Estados Unidos ganham com o conflito? Nada, aposta essa cientista política. Liza Anderson é reitora da Escola de Estudos Públicos e Internacionais da Universidade de Colômbia. Hoje, em São Paulo, ela falou a ex-alunos brasileiros. A americana explica aos executivos que a administração Bush quer derrubar o regime iraquiano porque é considerado não confiável. No lugar, pretende promover a instalação de um governo estável e previsível. Tudo para garantir os interesses da potência na região. Acesso ao petróleo e segurança a Israel. Liza Anderson é especializada na formação dos estados no Oriente Médio. Na entrevista ao Jornal da Gazeta, ela prevê que a guerra fortalece ressentimentos e regimes autoritários na região e certamente vai fornecer combustível ao terrorismo internacional. Se tudo correr como planejado no front, vitória rápida e ocupação curta, ainda assim, George W. Bush vence a guerra, mas perde a eleição. Como aconteceu após a Guerra do Golfo, com o próprio pai dele. A cientista política acredita que o ex-governador do Texas irá enfrentar problemas econômicos ainda maiores que Bush pai, com a mesma consequência, derrota na campanha pela reeleição. O custo político para o presidente republicano será conhecido o ano que vem, quando as urnas forem abertas nas eleições presidenciais. Por outro lado, o custo econômico já foi estimado por alguns economistas em quase 2 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Isso inclui o gasto militar e da reconstrução do Iraque. Mas e o mundo e o Brasil? Que preço irão pagar por essa guerra? A economia global deve crescer 1,5% neste ano, a metade do previsto inicialmente pelo FMI. Vai ser bastante afetado o Brasil, que nos últimos anos não consegue expandir o crescimento da economia. E o petróleo já não é mais o vilão. Produzimos 80% do consumo nacional. Na crise da década de 70, o país importava mais de 60%. Na Guerra do Golfo, em 91, eram 46%. O professor Evaldo Alves, especialista em economia internacional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, avalia que o preço do barril sobe com o início do ataque, mas depois cai e se equilibra em torno dos $30. Para ele, o mais preocupante é a condição de vulnerabilidade das contas no Brasil. Para financiar suas dívidas, o país precisa de $1 bilhão em investimentos estrangeiros por semana. Dinheiro que some durante os conflitos. O governo vai ter que cortar o seu orçamento. As dificuldades econômicas, portanto, tenderão a aumentar, embora não estejam diretamente relacionados com a guerra. O efeito na vida das pessoas qual será? Mais dificuldade em arranjar emprego, as empresas vão crescer menos, a renda, os salários crescerão menos. Enfim, vai haver maior restrição do ponto de vista econômico.
Ontem, o Banco Central informou que vai sacar os 4,1 bilhões de dólares, equivalente a uma das parcelas do último acordo com o FMI. O professor da GV diz que a moeda americana deve se desvalorizar no mercado internacional. Serão necessários mais dólares para pagar nossas dívidas, com a Europa, por exemplo. É uma pena que esse contrato não foi feito em euros, só isso que eu poderia observar. O governo brasileiro pretende elevar as reservas internacionais do país a 50 bilhões de dólares, exatamente o que o Brasil precisa para fechar as contas num ano. Carmen Souto, de São Paulo, para o Jornal da Gazeta.